Oi gente, meu nome é Fernanda, do blog do canal Meu Cérebro Mudou. Estamos aqui de novo com a Silvia. A gente fez um vídeo anterior que falava sobre problema cognitivo. E dentre os problemas cognitivos, um que todo mundo percebe e fala sempre que é ele que é o problema é a memória. A gente tem vários tipos de memória. Existem muitos mitos com relação à memória. E a memória a gente fala assim que está na boca do povo, né? Porque assim, a pessoa tem dificuldade de atenção. Ah, não, meu problema é de memória. Tem dificuldade de planejar e aí não consegue lembrar de alguma coisa, meu problema é memória. E às vezes não é a memória que está afetada, são outras coisas em volta que influenciam na memória, que é o problema e que precisa ser trabalhado. Para isso a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Mais uma vez a Silvia Bolognani, chefe do CPN, do Centro Paulista de Neuropsicologia, aqui de São Paulo, neuropsicóloga e que trabalha com tema de lesão cerebral há mais de 20 anos. Sou fã, tudo de bom a Silvia, super excelente profissional, mega. Sou fã. E ela vai falar um pouquinho sobre esse assunto, tá? A gente vai falar, pelo menos, dar um início, né, sobre esse tema. Isso, Fê, falando sobre memória, né, que é uma coisa muito importante. Eu vou falar agora aqui pra gente sobre os diversos tipos de memória. Né? Memória é o que? A nossa capacidade de armazenamento de informações e de depois buscar essas informações. Então, de modo geral, é isso. Existem vários tipos de memória, a gente estuda isso, com cada uma com o seu nomezinho e cada uma com o seu circuito cerebral diferente ou complementar, mas eu vou evitar de falar desse jeito aqui, tá? Eu vou falar muito do que os meus pacientes me ensinaram sobre memória, como a memória funciona no dia a dia. Então, uma primeira distinção que eu acho mais fácil para todo mundo fazer é uma memória passada, antiga e uma memória mais recente, né, das coisas que estão acontecendo agora. Então, é um tipo de problema de memória que a gente vê, por exemplo, na doença de Alzheimer, né, que é diferente de uma lesão encefálica, mas algumas lesões também têm esse padrão. Então, assim, falar, eu te falei uma coisa que era importante e você não lembra, mas você lembra do nome da sua professora do ginásio. Então, eu lembro inclusive que chamava ginásio e agora não é mais. Apaga isso. Então você lembra de uma coisa bem antiga e não lembra de uma coisa nova. Por quê? Porque são dois circuitos de memória. As coisas estão armazenadas em lugares diferentes, elas são evocadas de forma diferente, né? Uma já é quase o arquivo morto ali, está guardadão para sempre. E outras são essas coisas mais novas que a gente usa no dia a dia. Então, a primeira distinção importante é essa, né? A memória remota, a memória ali das coisas do passado e a memória das coisas de agora. Uma outra distinção que é importante é o tipo de informação, né? Que os pacientes se queixam muito. Então, por exemplo, o que é mais comum de um paciente que tem um problema de memória recente, né? Que é o principal problema pós-lesão, que é de guardar as coisas que aconteceram após o acidente. Né? Então é como se no momento do acidente tivesse uma chacoalhada nos arquivos, então um pouquinho do que está para trás não é lembrado, né? É muito comum, e o que vai sendo adquirido para frente vai sendo adquirido com mais dificuldade. Com mais dificuldade de ser lembrado, isso. Né? Então, essa é o que a gente vai chamar de dificuldade de memória recente. O que é muito comum. Que é muito comum. Ok, dentro da memória recente, o que a gente tem de variação? Os tipos de informação, por exemplo. Então, uma informação verbal. Em geral, é mais difícil da gente guardar uma coisa que a gente ouviu ou uma conversa do que uma coisa que a gente viu, como por exemplo um diagrama ou uma figura. Né? Então, porque isso tem a ver com a síntese das informações. Então, é muito comum que os pacientes pós-lesão, que estão bem na maior parte das funções, estejam com a gente, conversem, deem risada e entendam tudo o que está acontecendo. E depois, ao sair daqui, não se lembram direito o que aconteceu. E daqui a algumas semanas, ou talvez daqui a alguns meses, isso tenha sumido por completo. Né? Então, às vezes, até assim, uma viagem, que é um negócio super importante,
uma coisa muito que a pessoa queria muito, que tem muito componente emocional, né? E daí o que foi falado naquela viagem ou alguns temas não vão ser lembrados. Então vamos lá, vamos voltar. Primeira distinção, são coisas verbais ou coisas mais visuais ou espaciais, né? Eu lembro onde eu estava, eu lembro onde eu fui, eu lembro quem estava, não lembro direito o que a gente conversou. Isso. Ou então assim, eu lembro de um tema, eu acho que a gente falou sobre o canal, Isso. mas talvez não, né? Então fica essa dúvida. Uma outra distinção importante é sobre fatos que aconteceram no mundo e coisas que aconteceram comigo, né? Então a gente chama de memória dos eventos autobiográficos. Essa é guardada de um jeito diferente do que uma informação genérica, como por exemplo, existe um vírus que está contaminando as pessoas, o vírus veio da China. Muitas pessoas que não lembram como chegaram até aqui, não lembram se vieram de carro ou de metrô, não lembram o que a gente conversou a semana passada, sabem que precisam se proteger do vírus que veio da China. Entendeu? Então, assim, é uma informação geral, ou uma notícia sobre o mundo, ou minha irmã teve nenê há um tempo. Eu posso não lembrar exatamente de eu ter brincado com a criança, eu posso não lembrar exatamente até do nome da criança, mas eu sei que ela teve um filho, né? Mas até isso também pode sumir. Você está me olhando com essa carinha por quê? Porque é isso, né? Não tem como a gente explicar muito louco. O que vai ficar e o que não vai ficar. É muito louco, né? isso. Quando a gente não tem explicação. Tem tantos fatores envolvidos. É nesse sentido. Na aquisição da memória, no armazenamento e na evocação, que a gente não consegue prever, né? É claro que a gente consegue identificar uma síndrome amnésica, por exemplo, o que está para trás é praticamente impossível que a pessoa vá confundir, mas é possível que ela não se lembre do que ela vai aprender daqui para frente com a mesma eficiência. Tem um outro padrão que é a pessoa se lembra do que tem lá para trás e o que ela aprende aqui ela pode confundir. Então, além de não aprender direito, a pessoa às vezes tem certeza que tal coisa aconteceu e tal coisa não aconteceu. Né? Eu tenho certeza que fui eu que te contei a história e na verdade foi você que me contou. Né? Eu falo, eu preciso te falar uma coisa, é muita novidade. E daí aquilo já foi falado antes. Eu não lembro que eu te encontrei também no supermercado, que você já me contou aquilo. Né? Então tem isso também. Tem a informação em si, né? Eu sei que a Fê está gravando mais vídeos, eu sei essa informação. Mas eu não lembro quando que ela me contou, eu não lembro se eu vi isso na internet, eu não lembro se outra pessoa que me contou. Tem a tal da memória do tempo também, assim, eu não sei quanto tempo tem que eu a vi, eu tenho esse problema de memória, não sei se tem a ver. Isso incorpora uma outra função que é da percepção da passagem do tempo, que é bastante relacionada com a memória, mas a gente vê em outros quadros ou em algumas outras lesões que a passagem do tempo às vezes fica prejudicada isoladamente da memória. Né? Então é aquela pessoa que fala, nossa, mas eu fui só até ali e voltei e você está aqui se descabelando. Não, faz 6 horas que você saiu. Né? Então é como se a gente tivesse um metrônomo dentro que vai contando a passagem do tempo. Né? E isso é muito relacionado, a sua percepção é correta, né? É muito relacionado com a questão da memória. Eu não sei se eu falei isso com você há um mês, ou se foi um ano atrás, ou se foi ontem, né? Todo mundo fica balançando a cabeça quando a gente fala isso. Não sei se eu vi a pessoa tem 6 meses, tem 1 ano, tem 3 anos. Isso, porque a localização da memória no tempo é muito difícil. Muito difícil. Qual que é o problema da dificuldade de memória? É que é imprevisível. Né? Existem algumas características em comum, mas não é uma verdade absoluta. E um dos mitos que eu estava comentando com a Sil, que é um mito
eu acho que de muita gente, eu tinha isso, e quando começou a acontecer comigo eu fiquei muito mal, é sobre esquecer coisas que são importantes. Esquecer coisas que são de pessoas queridas, pessoas que você ama, que tem sentimento envolvido. Como assim eu esqueci algo tão importante para mim, para o meu emocional, para a minha vida, para a vida de outra pessoa que eu gosto muito, e lembrei de algo que nem era tão importante? E aí a gente fica muito mal, como se ninguém fosse entender que aquilo aconteceu, como se não fosse verdade, como se você estivesse fazendo pouco caso, né? Isso é como se fosse de propósito, e isso é muito ruim. Gera um mal-estar muito. Eu ficava muito mal. Hoje eu consigo entender e perguntar e pensar, não, isso pode ter acontecido, porque não tem, a memória é isso. E é difícil das pessoas acreditarem, né? Isso é Eu acho que esse fenômeno de se esquecer de coisas importantes ou esquecer de coisas que você achava que não ia esquecer, é um fenômeno que acontece mesmo para quem não teve lesão, né? Dependendo do teu estado de cansaço, dependendo do quanta informação tinha na sua cabeça naquele momento, isso pode acontecer. O que a gente está falando no caso da lesão é uma coisa muito desproporcional. Né? Então assim, a gente fala, mas só lembra do que interessa. Então, alguns comentários sobre este mito. Isso é um mito importante. Todo mundo lembra mais do que interessa. Claro. Né? Só que a gente às vezes consegue controlar o que a gente vai lembrar. Segundo, nem sempre a gente lembra do que interessa. Então, depois de uma lesão, isso fica ainda mais acentuado.